Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21, versículo de número 1. Gênesis 21, 1. Amém? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Podemos assentar. A vida é muito sutil, não é mesmo? A vida é sutil, os trâmites da vida é bem sutil. Essa mulher chamada Agar, ela inicialmente entra na história como uma escrava egípcia que Abraão provavelmente ganhou ou comprou. E ela entra na história como uma solução humana que Sara teve uma ideia. É assim que ela entra na história. Ela provavelmente pesquisou, analisou, observou, e ela queria muito ter um filho. Muito. E a custo de ter um filho, ela comete um erro que está vigente até hoje. Aí é real até hoje. A guerra dos dois povos. Tanto de Ismael quanto de Israel. A questão é, o quão eu e você temos a liberdade de tomarmos iniciativa a partir daquilo que achamos certo. Esses dias nós falamos sobre isso, não sei se foi terça-feira ou quarta. A questão é, sim, os nossos corações às vezes se transformam em um vulcão, real, verdade. As nossas incertezas, as nossas dúvidas, as nossas incompreensões sobre a vida, muitas vezes nos traz ideias. Mas até que ponto nós temos que ouvir o nosso coração? Até que ponto nós temos que dar lado àquilo que o nosso coração pensa e até que o nosso... Aí você diria assim, pastora, nenhum. Mas essa não é a realidade. Sara tinha uma promessa de Deus. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga que não aconteça. Só que na concepção dela isso não ia acontecer. Ou estava demorando demais. E ela resolve pegar Agar e colocar no colo de Abraão, nos braços de Abraão, e teve um filho chamado Ismael. E então, aí você pergunta assim, por que Deus não impediu? Sempre eu comento com vocês que o nosso Deus jamais vai ser babá, jamais vai ser nosso pajem, jamais. Deus nos dirige, nos guia, e Ele fica esperando a nossa fé e a nossa confiança nele. Ele quer que nós acreditemos na palavra dele. Ele não quer que nós acreditemos em anjos, Ele não quer que nós confiamos nisso, naquilo e naquilo outro. A palavra do Senhor diz que o verbo se fez carne. Deus quer que nós possamos crer naquilo que Ele diz. Deus quer que a palavra dele seja absoluta e adquira um posicionamento sobremaneira. Que os nossos corações se calem, que as nossas almas se humilhem diante do verbo, diante da palavra. Então Agar é colocada naquela situação e ela teve uma experiência com Deus maravilhosa. Quando ela começa a debochar de Sara e grávida, e ela tem uma experiência do Deus que vê, Ber-la-roi, em Gênesis 16. Agora havia se passado 86 anos, Abraão teve o filho, agora Abraão já estava com 100 e pouco, né? O menino nasce ele com 100, então o menino já tinha mais ou menos 14 anos, mais uns 4 de desmamo, vamos colocar assim. O menino já tinha uns 18, 19, 20 anos, não sei. E acontece o seguinte, que essa mulher, Agar, e o menino, eles não souberam valorizar o que possuíam. Eles estavam ali abrigados, estavam ali cercados, estavam ali numa posição boa. Mas é quando você pega um escravo e quer vestir ele de
de nobreza, fica complicado, né? Escravo vestido de nobreza é uma coisa que não combina. A nobreza não tem nada a ver com roupa, com vestes. A nobreza tem a ver com a alma, com a fidelidade, com o caráter, com a postura. E Agar era uma escrava vestida de nobreza. Ela era a segunda mulher do seu senhor. E Abraão nunca mais a visitou. Mas era uma mulher que tinha uma posição e um cargo. Mas acontece que quando Isaac foi desmamado, o filho dessa mulher, Ismael, cometeu um erro. O mesmo erro que a mãe cometeu em Gênesis 16, ele comete. Ele zomba de Isaac. Ele achou que a posição dele estava tão segura, tão segura. Eu queria alertar você sobre isso. Eu e você nunca estamos seguros quando a própria nossa segurança está em nós mesmos. A única segurança que nós temos está em Deus. E quem tem a segurança em Deus não abusa da liberdade, não abusa da graça, não abusa do favor. Aquele menino estava tão seguro, porque era o filho mais velho de Abraão, que ele resolve debochar de Isaac. Isso foi muito ofensivo para Sara. Como toda mãe que defende os seus filhos, foi muito ofensivo para Sara. E o que Sara fez? Disse, manda esse menino embora. Abraão fica um pouco suspeito e ressentido com aquilo, e vai falar com Deus. E Deus diz para ele, pode mandar embora, que isso aí é meu, pode mandar embora. E ele manda a Agar embora com o odre e o pão. Provavelmente foi Deus quem dirigiu. Abraão era muito rico, ele podia mandar uma comitiva, não é verdade? Ele podia colocar muitos cavalos, muitos jumentos, muitos servos. Ele podia ter mandado pães, ele podia. Só que eu tenho certeza que foi Deus quem disse. Dê um odre e o pão, só para o alforje, aquilo que ela aguenta carregar. E foi o que ele fez. Eu queria, para eu passar para frente, dizer uma coisa para você. Muito cuidado com aquilo que você julga garantido. Nunca folgue, nunca deboche, nunca trate as coisas que Deus tem trabalhado como coisas comuns na sua vida. Nada na sua vida é comum, tudo é sobrenatural. O fato de você estar aqui nesta noite, isto é sobrenatural. Houve um trabalhar dos céus, houve um trabalhar de Deus, para que hoje você pudesse pôr seus filhos na cama, para que hoje você pudesse estar aqui, para que hoje você pudesse comer, tomar seu banho e alimentar-se. Agar não deu atenção àquilo que tinha e abusou do que tinha, com uma liberdade que ela não possuía. Cuidado com a liberdade que você não possui, falamos disso esses dias também. E a Bíblia diz no versículo 15, e consumida a água do odre, olhe para o seu irmão e diga assim, a água do odre acaba. Vamos colocar assim, que eu e você somos odres. E a água do odre acabou, ela andou sem direção e a água do odre acabou. A água do odre acaba. Você vê que nós não somos reservatórios em nós mesmos, né? A água do odre acaba, a paciência acaba, a fé balança e às vezes pode até acabar, a sabedoria acaba, a esperança acaba, a liberdade, a segurança, a confiança, a determinação acaba. Eu e você somos limitados. Não teve dias da sua vida que você olhou para você e você se desconheceu? E você disse assim, peraí, eu sou uma pessoa confiante, eu sou uma pessoa cautelosa, eu sou uma pessoa prudente, eu sou uma pessoa pacífica. E aí você não consegue reconhecer os sentimentos que ardem dentro de você. Você não consegue reconhecer os sentimentos que estão dentro de você. E aí você diz como Davi, Senhor, a minha alma está como um odre fervilhando, pronto a explodir. Você percebe que você é uma bomba prestes a explodir. Por quê? Porque às vezes a água do odre acaba. Mas sempre haverá água nos poços, amém? E no poço que é o Senhor Jesus. Eu e você somos odres e nós somos limitados. Somos seres humanos. Temos debilidades, temos situações, temos questões, temos a nossa personalidade. Não é? Esses dias falamos de Lutero. Lutero era um
dos crentes mais irritado e nervoso que existia. Não é? Tinha característica dele. Um homem pacífico faria a revolução que ele fez? Não. Bom, vamos continuar. O que eu quero que você entenda? Que às vezes você tem que enxergar e compreender que você não tem o que você precisa. Você tem que ter a sabedoria de dizer, olha, acabou, não tem mais. Eu não tenho mais paciência, eu não tenho mais a graça. E não fingir que ainda tem. Acabou. Até o seu carro é fiel nessa situação. Se ele não tem gasolina, ele não vai andar. Se você não tem água, você não tome nenhuma atitude. Para tudo. Ela não ficou andando perdida até morrer de desidratação. Acabou a água, ela parou de andar. Olha para o teu irmão e diga, acabou a água, para de andar. Porque senão você vai andar só para fazer besteira. Acabou, para. Não tenho mais paz? Miúdo. Não tem mais paciência? Não tem mais graça? Não tem mais fé? Não tem. Chega diante de Deus e fala, Senhor, acabou, não tem mais. Pai, não tem, acabou. Agora vai fingir que tem. Vai fingir que tem unção, vai fingir que tem graça, vai fingir que tem alegria. Espera aí. Nós não temos mais idade para vivermos de performance. É claro que eu não estou fazendo aqui uma apologia da sua cara feia, não é nada disso. Não estou dizendo que você vai ter que ficar fazendo cara feia para os outros e abrindo o seu jornal para todo mundo ver o que tem dentro de você. Eu estou falando para que você não finja ter o que você não tem. Se você não tem, pronto e acabou. Você não tem mais paciência, você não tem mais fé, você não tem mais alegria, você não tem mais força, você não tem mais determinação. Chega para Deus e diz, Senhor, eu não tenho, acabou, eu já esgotei, eu usei todos os recursos que eu possuía. Agora, parei, acabou. Será que nós somos fiéis a nós mesmos ao ponto de enxergarmos e relatarmos a vida quando nós não temos mais? Acabou, não tenho mais. Quantas vezes pessoas não têm mais a longanimidade para manter um casamento, ela não tem mais a paz para manter uma situação, ela não tem mais, acabou, não tem mais. Essa mulher aconteceu isso. Não tinha mais condições dela continuar. Acabou a água do odre. Próximo, a Bíblia diz assim, lançou o menino debaixo de uma das árvores, alguns arbustos que tinham um pouquinho mais elevado ali, porque era um deserto, o deserto de Berseba. E a Bíblia diz assim que pessoas escravas, ela viveu muito tempo ali com Abraão, com Sara. Ela não tinha ainda aquela convivência, aquela liberdade com a ousadia. Ela não tinha condições de assumir suas falências, suas fraquezas. Ela não tinha condição de assumir os boicotes da vida. Outro ponto que eu quero perguntar para você e fazer você meditar aqui comigo. Será que eu e você temos condições de assumir as falências e o caos da nossa vida? Sem ficarmos criando ilusão, sem ficarmos criando esperança, porque a esperança ela é real. Mas a Bíblia diz em Hebreus que esperança é a âncora da alma que vai para o céu e não para a terra. Qual esperança que é abdução? É quando você olha para o ser humano e você espera nele. E aí você vai fazer tudo concernente a essa esperança frajuta, humana. A esperança verdadeira é quando você olha para Deus e não tira os olhos dele. E só faz aquilo que ele determina e que ele governa. Agora, quando você tem esperança no seu próximo, você faz isso para que ele, você faz aquilo para que ela, você deixa de fazer porque, peraí. A sua esperança deve estar em Deus. Os seus olhos devem estar nele. Por quê? Porque se a sua esperança está no próximo ou na situação, a hora que ela balançar, você balança junto. A Bíblia diz assim que Agar, por ser escrava e manter esse comportamento, ela não tinha esse posicionamento que eu e você temos em Cristo. Você pode dizer glória a Deus. De assumir o nosso caos, de assumir o nosso fracasso. Fracassou tal área, fracassou aquela área. Fracassou, essa é a realidade. Assumir caos,
assumir situações indesejadas. Eu não gosto, mas essa é a realidade. Eu não gosto do que eu vejo, mas essa é a realidade. Existem pessoas que elas querem fazer da fé um instrumento de loucura. A fé não é isso, a fé é certezas e esperanças. Certezas em Deus e esperanças em Deus. A Bíblia diz assim, que ela toma uma atitude, você poderia dizer assim, uma atitude que não é de mãe. Que mãe não gostaria de ficar junto do filho nos últimos minutos que ela pensava que o menino ia morrer e que ela ia também, de vida? Toda mãe, isso é natural da mãe. Toda mãe gostaria de estar nos últimos minutos de vida perto do menino. Mas o que acontece? O comportamento dela de escravo coloca o menino 200 e poucos metros de distância, um tiro de flecha, e ela não queria ver o menino morrer. Ela não queria ver. Você quer ver? Pastora, mas a ótica real ela é difícil. É difícil, por isso que não é para qualquer um. Deus, ele não vai mostrar algo que você não queira ver. Você é filho dele. E ele quer que você enxergue as coisas como elas são. Que você consiga ver as coisas como elas são. Sem ilusão, sem carência, sem dependência, sem demência. Enxerga as coisas como elas são. Enxerga os seus erros do jeito que eles são. De onde eles vieram, o que aconteceu. Enxerga o seu estado. Enxergue. Diga para você mesmo, eu não gostaria de estar assim, mas eu estou. Não gostaria de ter feito, mas eu fiz. Não gostaria de ter pensado, eu não gostaria. Eu gostaria, agora vou terminar 2017, e eu não planejei esse final de 2017, eu planejei uma outra coisa para mim, mas é a sua realidade. A questão é, encarar a verdade, por mais dura que seja, ou criar uma abdução, uma ilusão para que você viva de ilusão. Às vezes você olha para a sua vida espiritual e nem isso você consegue enxergar. O quanto a sua vida espiritual não recebe 1 centímetro ou 10 centímetros de crescimento. As coisas não conseguem viabilizar para você, não conseguem ficar em ordem por falta de visão. Quando não temos visão, a coisa fica toda bagunçada. Não sabemos hora de parar, não sabemos onde começar, não sabemos o que fazer. E a Bíblia diz assim, que ela não quer ver. Quantas Agar nós temos no nosso meio? Pessoas que não querem ver. Não querem ver a família falida, não querem ver o casamento falido, não querem ver a própria fé falida, não querem ver que a água do odre acabou. Acabou. Não tenho fé, não tenho alegria, não tem. Fica vivendo assim, sabe? De cargas, né? Lembra antigamente? Dava carga na bateria, andava um pouquinho, dava carga na bateria, andava um pouquinho. Tem gente que é assim, vive dando carga, dando carga, dando carga. Ouve um hino, faz uma oração, deu uma carga, anda mais 2 quilômetros. Veio na palavra, animou um pouquinho, anda mais. Mas peraí um pouquinho, até quando vamos viver de carga? Não. Nós temos que ter em nós essa fonte chamada Jesus. E reconhecermos quando a água do odre acabou. Não podemos ficar vivendo de cargas. Dá uma carga, outra carga, outra carga. E a Bíblia diz que ela toma uma atitude. Paulo compara Agar como crente escravo. E a Bíblia diz no 16, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Ela não queria ver o menino morrer, porque doía demais. Ué, mas espera aí. Doía demais. Diga assim comigo, enquanto eu estou preocupado com os meus sentimentos, não há mudança na minha vida. Você pode olhar na palavra. Todas as pessoas que ficaram preocupadas com aquilo que estava sentindo, paralisou, estagnou e cometeu erro. Você olha o exemplo da viúva de Eliseu, Reis 4. Ela não ficou preocupada, nem deu vazão àquilo que sentia. Ela foi atrás da solução. Agar olhou e ficou impressionada e diz assim, eu não posso ver, vou sofrer demais. Espera aí, quem até hoje morreu no cristianismo de sofrimento? Ninguém, nem o de nós. Ao contrário, os nossos mártires que nós tivemos no primeiro século do Evangelho, morreram felizes e cantando.
Eu não vou morrer com os meus sofrimentos, e nem você vai morrer com os seus sofrimentos. O contrário, nós vamos ficar mais fortes, mais robustos, mais aparelhados para a guerra. É isso que nós temos que entender. Você e eu, nós não podemos sucumbir diante da verdade, diante da realidade. Por quê? Porque ela aparece hoje ou amanhã ou depois. Se você não for lá buscá-la, ela vai vir depois, crescida, robustecida, querendo engodar e engolir você. Quem tem comportamento de escravos, não consegue ver as coisas como elas são, vive buscando uma ilusão para alimentar-se. A Bíblia diz assim que ela chora. Levanta a voz e chora, 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 chora. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não ouviu o choro de Agar. É muito claro no texto que Deus ouviu a voz do menino. Eu quero perguntar uma coisa para você. Voz ou choro? Choro, lamento, murmuração, reclamação. É isso que a maioria das pessoas tem, quando estão voltadas para aquilo que sentem. As nossas orações devem ser feitas para honrar a Deus em primeiro lugar. Não temos direito a nada. Não temos direito a nada. Quando você dobrar o joelho no chão, quando você levantar a sua voz para Deus, que a sua alma esteja consciente: eu não tenho direito a nada. Eu estou aqui como um pedinte. Eu estou aqui clamando pela misericórdia do Senhor, porque até pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Isso é uma graça, é um favor de Deus. Existem pessoas que vão orar a Deus revoltadas, angustiadas, indignadas. Como é possível? Como aconteceu isso comigo? Como? Ateste e verifique se quando você ora com o seu coração quebrantado, como aquela mulher, Ciro Finícia, que disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Será que nós temos uma alma humilde para reconhecermos que não temos direito a nada? Quantas pessoas oram indignadas, elas oram aborrecidas, oram revoltadas, e acaba a oração, elas não ficam um grão a mais de melhores, de mais crentes, de mais quebrantados, de mais. Hein? Você chora, lamenta e murmura? Ou você ora? Você fala da grandeza de Deus? Você fala: Deus, seja a tua vontade. Porque a sua vontade, Deus, é o que eu preciso. E eu sei que é para o meu melhor. E junto com a tua vontade, me dê a graça e a humildade de entender, Deus, que eu sou dependente do Senhor. Chega de ideias. Chega de humanidade no seu relacionamento para com Deus. Faça uma análise no seu relacionamento para com Deus. Quanto de humanidade tem e o quanto de divindade tem? Hein? Existem pessoas que no relacionamento dela com Deus só tem humanidade, não existe divindade. Ela não consegue ter um relacionamento com Deus onde Deus está entronizado, onde Deus fala, não ela que fala, onde Deus governa, não são as ideias dela que governam. A questão é, eu e você não temos direito a nada. Isso às vezes para algumas pessoas é complicado de entender. Se Deus fizer o que você está pedindo, é por mais uma vez sua graça, seu favor e sua misericórdia. Entende? É porque Ele te ama. É porque Ele cuida de você. Mas eu e você não temos direito a nada. Tudo é favor. Tudo é favor. E eu queria que você olhasse para você se você tem mudado seu comportamento. Se você tem se portado diante de Deus como alguém tão digno, como alguém tão seleto, como alguém cheio de ideias, como um crente, como alguém. A revolta, a indignação, a tristeza, ela às vezes tira coisas ruins
e desfavoráveis do coração de algumas pessoas. Mas isso é importante para que nós também possamos contemplar o que existe dentro de nós. E a Bíblia diz assim no versículo 17: e ouviu Deus a voz do menino. Aqui não está dizendo o que o menino disse, mas o menino era filho de Abraão. O menino sabia orar. O menino sabia falar com Deus. Deus não ouve o choro e o lamento de Agar, ele ouve a voz de Ismael. O menino falou com Deus. Já era um mocinho. O que será que aquele menino falou com Deus? Eu não sei, não está escrito e você também não. Agora a pergunta é: o que você tem falado com Deus? Hein? Será que nas nossas orações tem existido humildade? Será que nas nossas orações tem existido a verdadeira súplica que Deus quer ouvir? Ou será que a nossa entonação e misturado com as nossas orações tem ido sentimentos de arrogância, de abatimento, de indignação, de revolta? Hein? Analise as suas orações e vê se as suas orações têm dose de indignação, de revolta. O que eu e você temos direito? Nada. Somos agraciados pela misericórdia de Deus e temos que tirar os nossos pequenos pedestais que temos usado na nossa oração. O diabo está ao nosso derredor buscando essa indignação, buscando essa sensação que temos de termos direito. Ele está à procura, porque isso é frieza, isso é rebelião, isso é dureza. E a Bíblia diz assim que o menino ora e fala com Deus, e Deus ouve a voz do menino. E eu me lembro daquele versículo que Jesus diz que quem não se tornar como uma criança, como um menino, não pode herdar o reino dos céus. Aí eu faço uma chave aqui, uma ponte de menino com menino, e eu quero dizer o quanto de menino temos no sentido de inocência e de dependência, e o quanto de meninice temos no sentido de arrogância, de superfluidade. Hein? O quanto de infantilidade nós temos, o quanto de rebelião, o quanto de mimos, de manhas. Uma alma mimada, que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e se Deus não fizer, Ele vai fazer do jeito dele. Uma coisa muito interessante que a gente aprende com Deus, quando o povo de Israel, em Samuel, pede um rei, Deus diz uma coisa muito interessante para Samuel. Deus diz assim para Samuel: vá e ouça-os. Ouça tudo o que eles têm a dizer, mas não deixe de avisá-los. Sim, eu vou dar-lhes um rei. Não é o que eles querem, mas para o seu sofrimento. Ouça o que eles têm a dizer, mas não deixe de avisá-los, de exortá-los e de dizer o que vai acontecer. Uma coisa muito interessante, que o querer do ser humano, almas mimadas, almas ressentidas, almas inconformadas com aquilo que vive, vai aglomerando dentro de você tristeza, sentimentos, vai aglomerando insatisfação, e você vai observando pela sua vida. Falta canções, falta gratidão, falta alegria. Não é normal um cristão não ser feliz, correto? Não é normal um cristão não ter motivos para adorar a Deus. O que será quando falta motivos de alegria, motivos de satisfação, motivos de gratidão, senão que a sua alma está insurgida contra a sua própria vida? E se a sua alma está insurgida contra a sua própria vida, ela está insurgida contra Deus. É muito fácil perceber comportamentos de rebelião. Agar não orou, ela chorou. Hein? Precisamos aprender a orar e aprender a falar com Deus como seres humanos que já estamos assim, avançados de favores. Muito favor Deus tem feito para você. E aí existe alguma coisa que não está como você gostaria, e aí você rapidamente já se insurge e já fica tipo assim, ressentido, como Caim. Diga: eu não tenho direito de ficar ressentido. Sua vantagem é incomparável. Não há comparação para a sua vantagem. Você já tem vantagens sobre vantagens e sobre vantagens. Não há razão para você ficar ressentido. A Bíblia diz assim no versículo 17: e Deus ouviu a voz do menino,
E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? O que é que eu tenho? Que eu tenho? Fui mandado embora com meu filho, um pouquinho de água, um pouquinho de pão, pão acabou, meu filho vai morrer, eu vou morrer junto. O que eu tenho? Você sabe que às vezes o céu não consegue compreender o seu desespero? Está tudo planejado, tudo esquematizado dentro do propósito de Deus. É assim que você crê? Porque Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Nunca se ouviu e nunca se viu um Deus. Nunca se viu e nunca se ouviu. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha. Mas quem é que espera? Quem é que espera? Quem é que tem a paciência para que Deus faça as coisas da maneira dele e do jeito dele? Deus tem uma coisa, viu, irmão? Ele não vai fazer as coisas do meu e do seu jeito. É no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. É do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. O que é que você tem, Agar? Eu não te fiz uma promessa. Eu te fiz uma promessa que eu faria. Você pode ler em casa, lá em Gênesis 16. Não temas, eu farei de Ismael uma grande nação também. Eu te fiz uma promessa. Eu não consigo entender o seu desespero se eu tenho uma promessa para a sua vida. Deus não consegue entender seu desespero e suas ações desequilibradas e suas ações, às vezes, intempestuosas, se o Senhor tem uma promessa para você. Dá para entender? Dá para entender? Eu queria perguntar uma coisa para você. Qual é o valor da promessa de Deus para a sua vida? Não responda hipoteticamente e na euforia. O valor da promessa é magnífico, é maravilhoso, é poderoso. Não. O valor da promessa é o meu comportamento, o seu comportamento e as nossas reações. Esse é o valor da promessa. Quando valorizamos a promessa de Deus, não olhamos para a esquerda nem para a direita, não olhamos para trás, mas olhamos para diante, para a palavra dele, para aquilo que ele tem dito. Quando nós confiamos na promessa de Deus, nós olhamos para aquilo que Deus fez e para aquilo que Deus vai fazer. Amém? A Bíblia diz assim: não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Deus ouviu a voz do menino. Deus ouve a oração. Você sabia que Deus ouve a sua oração? A oração sua feita com dependência, com carinho, com amor, clamando por misericórdia, clamando por Deus. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Eu queria chamar a sua atenção agora sobre o abandono da sua promessa. Pega pela mão de novo, Agar. Levanta, vai lá buscar o menino, pega o menino pela mão. Será que você largou a sua promessa lá debaixo de um arbusto? Porque você não queria vê-la definhar? E o Senhor está dizendo nesta noite: vai lá e pega a sua promessa pela mão. Quantos de nós temos abandonado a nossa promessa? Quantos de nós temos sido acometidos pelas circunstâncias e pelas situações e abandonamos a nossa promessa, permitindo com que os nossos corações fiquem contaminados por pessoas, por situações e por questões? Pessoas passam na sua vida, eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Pessoas passam. Passam. Pessoas morrem, pessoas abandonam, pessoas decepcionam. Pessoas passam. Mas você precisa entender que Deus é com você. Em todo tempo e em todo momento. Deus é com você. Deus é com você. Olhe para a sua vida. Quando que você teve alguém que pôde ver realmente o que você passa aqui dentro, senão o Espírito Santo? Quando? Quer pessoa mais confiável do que essa? Quer pessoa mais digna de receber a sua realidade, o seu coração e a sua alma? É o Espírito Santo de Deus. Vá, tome a mão do menino, ergue-te e vá, pegue na mão do menino e vamos continuar a jornada. Elias quis desistir, Agar estava desistindo. Uma coisa que eu e você temos que entender, que Deus não trabalha com desistentes e nem com rebeldes. Pastor, eu não desisto, mas faz as coisas tudo do seu jeito e da sua maneira.
Eu vou dizer uma coisa para você, eu não gostaria, como Balaão teve Deus na sua jornada, teve Deus na presença de um anjo com a espada desembainhada. Eu não quero isso para mim. Hein? Muito cuidado quando você toma decisões, muito cuidado quando você faz coisas, porque você... Não, isso para mim é uma coisa assim que... Todos nós erramos, mas existem coisas que são cruciais na sua vida. Coisas que reportam a sua vida espiritual. Você não pode fazer delas uma maneira das coisas como você trata as suas coisas secular e comum. O Senhor disse assim: pega o menino e vamos continuar a jornada. Agora, ela com os olhos inchados, com os olhos escurecidos, como de Jó, os meus olhos se escurecem de mágoa. A mágoa tira a visão dos olhos e cega os olhos. Você não consegue ver o poço da graça que está bem diante de você. Queria que você desse uma nota de 0 a 10 ao seu ressentimento. Você sabia que tem gente que é mal-humorada, irritada, porque ela está amargurada com a vida, ela não gosta da vida que ela teve? A gente teve muito sofrimento na vida, não é verdade? Muita dureza. Mas sabe de vida que eu estou falando? Daquele que um dia chegou na sua alma e deu de verdade sentido a você. Daquele que fez o seu sol ter cor. E até as nuvens escuras ter beleza dos raios e os relâmpagos. Sabe? Aquele que realmente faz a sua vida ter sentido. É dessa vida que eu estou falando. Existem pessoas que são mal-humoradas porque não gostaram da vida que tiveram e não gostam da vida que têm. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é a sua luz. Jesus é a sua vida. Jesus é a sua paixão. Jesus é o seu grande amor. Jesus é a fonte que está diante de você. É a fonte da graça. É a fonte do amor, da esperança. É a fonte da promessa. A Bíblia diz assim, 19: e abriu Deus os olhos, quando os cegos tiveram os olhos abertos por Jesus, porque creram nele. Quem sabe a sua cegueira hoje é pela mágoa, pelo ressentimento da vida. Sua vida tem graça, sua vida é boa, é gostosa. Aí rapidinho você já começa a pensar no bom cônjuge, na boa esposa, no bom marido, no bom trabalho, no bom filho, no bom sobrinho, no bom neto, no bom amigo. Para! Sua vida não é boa porque você tem boas pessoas. Sua vida é boa porque você tem a pessoa de Cristo dentro do seu coração. E é com Ele que você pode falar. E é com Ele que você pode estar. E é com Ele que você pode contar. Entende? Aquela mulher, ela estava sofrendo porque ela não tinha mais a proteção do grande Abraão. Mas ela tinha a proteção do Deus de Abraão. Deus prometeu para Agar, mesmo sendo egípcia. Ele diz: eu farei do seu filho uma grande nação. E agora ele diz: o que é que tens, Agar? Eu ouvi a voz do menino: levanta, toma o menino pela mão. A Bíblia diz assim que Deus abre os olhos dela. Quem sabe pessoas aqui estão precisando ter os olhos abertos para valorizar realmente o que tem valor na sua vida. Você está vivo, você tem Deus e você precisa ter mais fé em Deus para que você possa levantar-se e assumir a sua jornada e continuar a sua jornada. Deus não ia permitir que aquele arbusto fosse o sepulcro de Ismael. Deus não vai permitir que arbusto seja o meu ou o seu sepulcro. Deus tem uma jornada para nós. E é disso que nós temos que entender. Nós temos que entender que Deus não é homem para que minta. E nós precisamos parar de termos ideias, parar de ficarmos sofrendo, para depois não ficarmos envergonhados quando Ele fizer a obra. Tem crente que ele não consegue nem celebrar o que Deus faz, porque ele agiu de uma maneira tão mimada, tão revoltada, tão impetuosa, que quando Deus faz ele fica envergonhado. Por quê? Porque ele não teve fé, porque ele não creu, porque ele não teve uma postura adequada. Nós precisamos aprender a celebrar as obras de Deus. Aquilo que Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Para de ficar com medo, para de ficar inseguro.
Para de ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Deus vai fazer, Ele prometeu. Confia, confia, confia. Eu quero te fazer uma pergunta bem tola, mas para alguns funciona. Alguma vez Ele deixou de cuidar de você? É bem tola. Isso é pergunta para desconvertido ou para convertido que não tem a fé necessária. Alguma vez Ele já deixou de cuidar de você? Nunca. Então o Deus que você serve tem palavra. O que Ele diz, Ele cumpre. Eu não preciso ouvir isso. E eu acredito que alguns de nós também não. Porque eu sei a quem eu tenho servido. E você sabe em quem tem crido e a quem tem servido. Amém? A confiança de Agar e a vida dela não dependia de Abraão. Abraão também dependia de Deus. Sua vida não depende desse, daquele ou daquele outro, dessa situação, ou daquela pessoa que vai fazer, ou daquilo ou daquilo outro. Sua vida depende de Deus e Deus manda na terra. Deus manda na terra, amém? Uma outra mulher que sabia disso, Raabe, ela olha para os espias e diz assim: ora, nós temos visto que o vosso Deus é Deus no céu e Deus na terra. O seu Deus é o Deus da terra. E Ele quer que você confie nele. E Ele não quer que você tome decisões precipitadas. E Ele não quer que você faça coisas em nome da sua euforia, em nome do seu achismo, em nome daquilo que você acha que é certo. E a Bíblia diz assim, que o Senhor abre os olhos dela. Uma das coisas que eu oro a Deus todos os dias é sobre os meus olhos, para que Deus não permita, porque não é só cegueira que tira a visão, catarata, um cisco que inflama, não é verdade? Você não precisa ser cego para perder a visão, não. Um cisco, uma catarata, uma miopia. Então muito cuidado com a cegueira, muito cuidado quando você não vê Deus. Muito cuidado quando você não vê Deus. Você tem que ver Deus, você tem que ver Deus, você tem que ver Deus. Mesmo se for no deserto, era o deserto de Berseba, mas Deus estava ali. Por quê? Porque Agar ia continuar a sua jornada do jeito que Deus queria e para onde Deus queria. A Bíblia diz assim, que Deus abre os olhos dela e viu um poço de água. O poço estava ali. O poço estava ali e ela desistindo, já pondo o filho para morrer. E é sempre assim. O poço está aí. O poço está aí. Só que, às vezes, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente gosta, as nossas impressões são maiores. Mas o poço da graça sempre está. Diga, o poço da graça está aqui. Qual é o nome do poço da graça? Jesus, 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 Jesus. Senhor, eu só quero estar onde o Senhor está. Eu só quero agradar a tua voz, a tua presença. Eu só quero te ouvir. Eu só quero saber o que é que tu tens para mim. Só, não quero mudar. A Bíblia diz assim, e viu o poço de água, e foi encher o seu odre. Eu encho o meu odre quando o odre acaba, no poço da graça. Hoje o poço da graça está aqui. Quem sabe o seu odre está vazio. Pastor, eu perdi a paciência, perdi a paz, perdi a fé, perdi o equilíbrio, perdi. O Senhor Jesus diz, eu estou aqui, vem até mim, beba e encha o seu odre. Porque aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que salta para a vida eterna. Jesus está aqui. Chega de performance, chega de mostrar que é forte, chega de mostrar que pode, chega de mostrar que você tem uma fé que você nem sabe se tem. Para tudo. Suas verdades é tudo que você possui. Não tem, não vai fazer nada para dizer que tem, não vai fazer de conta. Não tem. Chega para o Senhor, quando os discípulos ouvem a mensagem do perdão, ele diz, Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor diz, não tem nada a ver com fé isso. Não tem nada a ver com fé, tem a ver com obediência. Quem sabe hoje você olha para o Senhor diz, me ajuda. Meu odre acabou, minha água acabou, Senhor. Não tenho mais. Não tenho mais alegria, não tenho mais esperança. Acabou. Não tem.
É só isso que nós precisamos. E foi encher o odre e deu de beber ao menino. Versículo 20. E era Deus com o menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. Provavelmente ele era muito bom, né? No alvo, assim como Esaú era bom na caça. E por isso ele se torna flecheiro e habitou no deserto de Parã. Sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos.